Que Deus, o nosso Senhor e Todo-Poderoso Pai, e o nosso Salvador, Jesus Cristo, dê a você graça e paz nessa manhã. Bom, amigos, chegou o momento de estudarmos o segundo tema que vou compartilhar com vocês nesse congresso, cujo título é Recebereis Poder. Ontem nós falamos sobre o apagamento do Espírito Santo, como nós podemos, através de algumas atitudes na nossa vida, neutralizar ou até sufocar a obra do Espírito Santo. E nós vimos que Deus tem uma expectativa a respeito dos seus filhos, que é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Hoje o nosso tema é sobre o fruto do Espírito. E eu vou dizer já a você antecipadamente que é uma mensagem um pouquinho dura. Eu queria pedir de todo o coração que nós, ao máximo possível, evitássemos nesse momento sairmos daqui do ambiente da igreja, a fim de darmos toda a atenção à palavra do Senhor e também proporcionarmos que esse ambiente esteja favorável à manifestação de Deus e do seu Espírito aqui nesse lugar. Portanto, que nós estejamos em reverência, com o coração aberto, com a mente disposta a ouvir essa mensagem, que, como eu disse, não é fácil, mas está na palavra e é preciso que deixemos que o Senhor fale conosco através dela. E antes de abrirmos a Bíblia, como de costume, quero convidá-los a fechar os olhos. Nós vamos falar com o Senhor antes de abrirmos a palavra de Deus. Oremos. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor porque o sábado chegou. Obrigado pela semana. Fomos certamente alvos da Tua graça e da Tua misericórdia, pois o Senhor colocou nos nossos lares o pão nosso de cada dia. O Senhor nos deu abrigo, nos vestiu, nos deu saúde para trabalhar e nos dá o privilégio de estarmos aqui neste momento, reunidos entre amigos e irmãos, para mais uma vez adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Nós vamos abrir a Tua palavra, e creio eu que é o momento mais importante do culto de sábado, não porque a importância esteja em mim. Eu sou um pecador miserável, Senhor. Em mim não há nada de bom que seja capaz de suprir os anseios mais profundos da vida de cada um de nós. Mas é o momento mais importante, porque quando a Tua palavra é aberta, eu creio que emana poder da palavra do Senhor. E nós vamos abri-la nesse momento. Mas como um pecador eu também sei, ó Pai, que se o Teu Espírito não me usar, a Tua palavra não cumprirá o papel dela aqui nesse lugar. Por isso eu peço ao Senhor que eu seja esvaziado de tudo que é humano, de tudo que é carnal, de tudo que pertence a esta terra, a este mundo, e que neste momento o Senhor unja os meus lábios, o meu coração, a minha mente, a minha vida, Deus, com o poder do Espírito Santo. Usa-me para a Tua glória e usa-me para abençoar a Tua igreja que está aqui reunida em nome do Senhor Jesus. Habita neste lugar. Passeia mais uma vez pelos corredores desta igreja e prepara o nosso coração, entendendo que o Senhor só disciplina e só exorta aqueles que são objetos do Teu mais profundo amor. Essa é a nossa súplica e oração, em nome de Jesus. Amém, Deus. Evangelho de Marcos, o capítulo 11, versículos 12 até o 14. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos.
E os discípulos de Jesus ouviram isto. Só até aí. Talvez este seja um dos episódios mais curiosos, para não dizer estranhos, do ministério do Senhor Jesus. Nós sabemos que nos evangelhos, de acordo com os escritos de Ellen White, Jesus passou mais tempo curando do que pregando. E nós temos o relato de diversos milagres do Senhor Jesus. Milagres espetaculares, dando vista aos cegos, audição aos surdos, voz aos mudos, ressuscitando aos mortos, purificando os leprosos. Milagres positivos, milagres que faziam com que pessoas crescem que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Mas aqui nós temos diante de nós talvez o único milagre negativo do ministério do Senhor Jesus. É uma sentença sobre uma figueira, uma sentença bastante forte para que a figueira ficasse seca. E a pergunta é: por que Jesus fez isso? E para você entender, eu preciso contextualizar você. Cerca de 4 anos antes, João Batista pregou uma mensagem que está estreitamente relacionada com essa atitude de Jesus Cristo para com a figueira. Essa mensagem de João Batista está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, começando no versículo 7, onde a Bíblia diz assim: quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Para quem talvez não tenha conhecimento, os fariseus e os saduceus eram alguns dos líderes do povo judeu naquela época. O judaísmo não era uniforme como nós pensamos às vezes. Da mesma maneira como hoje nós temos algumas vertentes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, também o judaísmo era dividido em algumas seitas. 2 das mais importantes eram os fariseus, os mais ortodoxos, e os saduceus, os mais liberais. Mas como eles tinham o desejo de manter o povo sob a sua liderança, eles acabavam se unindo para cumprir alguns propósitos, entre os quais estava diminuir a importância da mensagem de João e também silenciar a voz de Jesus, o Filho de Deus. E João continua então com a sua mensagem no versículo 8, dizendo aos fariseus e saduceus: produzam fruto digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Me parece aqui que João identifica um problema entre os líderes judeus e entre o próprio povo, e você verá que o povo estava envolvido também nessa mensagem. E o problema que João identifica é um problema de ausência de fruto. E João diz a eles que eles precisariam produzir fruto digno de arrependimento. Mas como que, tomado pelo Espírito de Deus e perscrutando os desígnios mais profundos da alma, da vida destas pessoas que ouviam a sua mensagem, ele diz: olha, e eu sei que vocês estão nesse momento já pensando que são filhos de Abraão, porque assim pensavam os judeus naquela época. Nós somos descendência de Abraão, nós somos filhos de Davi, filhos de Isaac, de Jacó, nós descendemos dos patriarcas, dos profetas, temos o templo, temos as doutrinas, somos ortodoxos, damos dízimos, enfim. Eles acreditavam que tudo isso criava dentro da religião judaica um favorecimento especial a eles, em detrimento do restante da população que vivia nas circunvizinhanças. E João Batista diz: olha, não pensem vocês que por terem um pai chamado Abraão, que de alguma forma isso torna vocês um povo especial.
E eu vos digo mais que destas pedras, e no livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White diz que João estava apontando não a pedras físicas, mas a um grupo de pessoas que estavam ali também ouvindo a sua mensagem, que eram os gentios. Porque os judeus consideravam todo não judeu, eles chamavam essas pessoas de 3 formas: de pedras, de porcos ou de cachorros. E então João Batista aponta para os gentios que estavam ali dizendo: olha, preste atenção, não pensem vocês que porque dizimam, não pensem vocês que porque guardam o sábado, não pensem vocês que porque são descendentes de Ellen White, são descendentes de Tiago White, são descendentes de, enfim, tantos grandes homens que deram origem a tudo isso que nós desfrutamos nos dias de hoje, que isso torna vocês mais especiais, porque destas pedras, ou seja, de outros povos, eu posso suscitar descendentes de Abraão. E o texto continua dizendo, lá no versículo 10, o seguinte: e o machado já está posto à raiz das árvores. Agora vem a sentença. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então João aqui agora convida a nação ao arrependimento. João está convidando o povo a se arrepender, especialmente por uma área de maneira específica: a ausência de fruto na religião judaica. E se você não entendeu ainda o que ele quis dizer, a palavra fruto apareceu 2 vezes no texto e ela está no singular, não é no plural. João Batista não está falando aqui de batismos. João Batista não está falando de almas ganhas pela pregação do Evangelho. João Batista está falando de algum fruto aqui no singular. E a pergunta é: que fruto é esse que faltava para a nação judaica? Eu vou precisar que você agora acompanhe comigo para entender que fruto era esse, um texto paralelo com o texto de Mateus capítulo 3. É o mesmo episódio. Nós vamos encontrar apenas algumas situações adicionais na passagem que vamos ler. Então abra aí a sua Bíblia em Lucas, o capítulo 3. Nós vamos avançar até o versículo 9. Depois, se você quiser avaliar, você verá que do versículo 7 até o 9, ele está contando, Lucas, a mesma história de Mateus que nós acabamos de ler, exatamente a mesma história. E aí lá no versículo 9, Lucas registra o seguinte: e também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Em outras palavras, João, que fruto é esse? O que nós devemos fazer para produzir esses frutos, ou melhor, este fruto digno de arrependimento? Aí agora João vai começar a dizer que fruto é esse. Versículo 11, o texto diz assim: ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados. Vejam, eram gentios aqui agora e perguntaram a João: mestre, o que nós devemos fazer? Veja que a mensagem de João não se restringia apenas aos judeus. Ele era mais duro com os judeus, era mais direto com os judeus, porque os judeus eram sim uma nação favorecida. Só que eles pensavam que este favorecimento tornavam-nos um povo especial, com um relacionamento diferente com Deus. E João estava mostrando que não. Eles tinham que produzir frutos. Os publicanos tinham que produzir fruto, melhor dizendo, no singular. E os publicanos agora perguntam: o que devemos fazer? E vejam o que ele vai dizer, versículo 13. Ele respondeu: não cobrem mais do que é estipulado. Em outra palavra, sejam justos. Até mesmo os soldados, no versículo 14, os soldados romanos perguntaram a João: e nós, o que devemos fazer? Que fruto nós devemos produzir? E ele responde: não sejam prepotentes,
não façam denúncias falsas e contentem-se com os salários que vocês recebem. Amigos, lendo esse texto, fica bem claro que quando João deu essa mensagem para a nação judaica, dizendo a eles que eles tinham doutrinas, que eles tinham o templo, que tinham as tradições, que eram descendentes da linhagem judaica de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas ao mesmo tempo faltava a essência mais básica e que eu diria o âmago do próprio Evangelho. E se nós pudéssemos resumir isso em uma única palavra, eu diria a vocês que o fruto que faltava na vida dos judeus e do povo que vivia naquela época, sabe o que era? Piedade prática. Piedade prática. E eu sei que isso pode parecer muito pouco para você. Mas a verdade é que João estava mostrando através da pregação da sua mensagem que é a essência mais elementar da própria vida cristã. Eu sei que hoje tem pessoas, às vezes, que no meio adventista falam de perfeição, e é verdade que a Bíblia fala de perfeição. Isso é um conteúdo bíblico. Só que muitos, quando falam de perfeição, tendem a pensar que perfeição, no ponto de vista bíblico, ela está muito mais aplicada para o âmbito daquilo que fazemos externamente falando. Mas ao contrário do que muitos pensam, quando lá no Evangelho de Mateus, Deus diz, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, num texto paralelo de Lucas capítulo 5, o mesmo Deus vai dizer, sede misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, a essência da vida de um crente, a essência da vida de um cristão, não são as folhas que fazem você resplandecer na sociedade ao seu redor. É o fruto daquilo que chamamos de fruto do Espírito Santo. Você sabe, eu não vou me demorar muito nisso. E antes que alguns pensem que eu estou diminuindo a importância das folhas, as folhas são importantes. Eu vou voltar a falar sobre isso. Eu não estou aqui diminuindo a importância de obras e de mudanças exteriores. Elas fazem parte da vida cristã, mas elas não são a essência da vida cristã. Esse é o ponto. E aí quando nós olhamos para Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23, o texto diz, mas o fruto do Espírito vejam que aqui está no singular, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra todas estas coisas, não há lei. Eu precisei aprender isso. Porque eu não sei se todos aqui conhecem a minha história, eu acho que não. E para mim foi uma honra quando me convidaram para dividir a mensagem com vocês nesse congresso, porque durante 10 anos da minha vida eu fui um perseguidor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu me envolvi com um grupo dissidente da Igreja Adventista, de antitrinitarianos. Conheci, na época, minha namorada, a Bruna, hoje a minha esposa, e graças a Deus, em setembro, completaremos 15 anos de casados. Mas quando eu a conheci, a minha sogra tinha acabado há pouco tempo de ser excluída da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por não acreditar na doutrina da Trindade, por militar na igreja contra a pessoa do Espírito Santo. E quando eu recebi esse convite, para mim foi uma honra, apesar de me sentir incapaz e indigno de cumprir o propósito de Deus nesse congresso. Mas para mim foi uma honra. Enquanto eu vivi naquele meio, eu posso dizer a vocês por experiência que eu me achava ao máximo, porque eu fazia reforma de saúde e faço até hoje, porque a minha esposa tinha alguns cuidados com o vestuário dela e ela tem até os dias de hoje, porque nós morávamos no campo e nós moramos até hoje. Só que eu achava que por eu fazer tudo isso eu era mais especial. E eu olhava para os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia e vivia criticando membros, pastores e etc., dizendo que todos eram apóstatas, porque não viviam a mensagem do Senhor. Até que Deus teve que me levar para o deserto, literalmente para o deserto no México, onde eu vivi 11 meses com a minha esposa dentro de um trailer, para aprender a mensagem mais elementar do Evangelho. Sabe o que Deus me mostrou lá? A mensagem da justificação pela fé, que diz assim: é lançar a glória do homem no pó da terra, para que Deus faça por você
aquilo que você não é capaz de fazer por si mesmo. E a partir daquele momento eu comecei, inclusive, através da natureza, a compreender um pouco melhor os desígnios de Deus para a vida de um cristão. Porque olhe comigo, nós vemos que os judeus tinham tudo. Tinham doutrina, tinham dízimo, tinham os pais, tinham tudo, absolutamente tudo. E ao mesmo tempo nada. Porque a Bíblia diz que enquanto num sábado eles estavam indo, eles e os levitas, para um culto, um samaritano precisando de ajuda, eles ignoram o samaritano e vão para um culto. Porque não entendiam a essência mais básica do Evangelho. E quando lá no deserto eu consegui aprender um pouco do que Ellen White chama de circuito de beneficência, ou seja, que através da natureza Deus mostra que a essência da vida de um cristão tem uma palavra, e a palavra se chama servir. A glória de Deus é dar. E aí recentemente eu estava na semana passada pregando na igreja central de Uberlândia, e aí o Senhor me colocou dentro de um hotel, onde na janela do lado do quarto onde eu estava hospedado tinha uma mangueira gigante carregada de manga. E desde que eu fui para o deserto eu aprendi a olhar para a natureza de maneira diferente. Porque eu olhei para aquele pé de manga e a mensagem do Evangelho falou ao meu coração dizendo o seguinte: olha para esse pé. Quantos caroços de manga foi necessário para que esse pé nascesse? Um só. E esse pé de manga vai produzir manga por quanto tempo? Muito tempo. E esse pé de manga vai alimentar quantas pessoas durante todos esses anos que ele existir? Muitas pessoas. Sabe o que eu aprendo com a natureza? Que a glória de Deus é dar, é servir, é se abnegar, é se desprender dos seus próprios valores, dos seus próprios desejos, da sua própria vontade, para amar, para servir, para dar a vida se necessário for, para salvar um pecador arrependido. Isto é a essência do Evangelho. E os judeus não entendiam a essência do Evangelho. E João Batista deu essa mensagem. E quando nós vamos à história bíblica, continuando aqui no nosso tema, nós veremos que 2 anos e meio, preste atenção nesse período de tempo, porque Ellen White diz no Grande Conflito que a mensagem de João Batista foi dada 6 meses, antes de Jesus começar o seu ministério. Mas 2 anos e meio depois de João Batista dar a sua mensagem, Jesus contou uma parábola. E eu preciso agora que você vá comigo ao capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Vejamos a parábola que Jesus contou. Lucas, o capítulo 13. Versículos 6 até o 9. Lucas, capítulo 13, versículos 6 ao 9. E Jesus contou a seguinte parábola. Muita atenção. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Olha a árvore aparecendo de novo aqui. E vindo procurar o quê? Não ouvi? Fruto. 2 anos e meio da mensagem de João Batista, Jesus começa agora contando uma parábola, dizendo que um homem que cuida de uma vinha continuava buscando o que na árvore? Fruto. 2 anos e meio depois, o texto continua. Ele achou? Não, ele não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: 2 anos e meio de ministério de Cristo, mais 6 anos do ministério de João Batista, quantos anos nós temos? 3 anos. 3 anos. Já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nesta figueira, e eu não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Resumindo aqui a parábola que Jesus acabou de contar, a vinha é um símbolo do mundo. O dono da vinha é Deus o Pai. O vinhateiro é o Senhor Jesus Cristo. A figueira é um símbolo da nação judaica. A Bíblia diz que o vinhateiro Jesus, depois de 3 anos da mensagem de João Batista, vai até essa árvore frondosa, exuberante, extremamente chamativa,
para buscar fruto nessa árvore. E ele não encontra. E aí vem uma sentença do céu dizendo: esta árvore é inútil, corte-a, lance-a fora. Mas Jesus, como um Deus misericordioso, diz: não. Faltava quanto tempo para terminar o ministério de Jesus, você lembra? 1 ano. Ele deu a mensagem 2 anos e meio depois de João Batista, faltava 1 ano para acabar o ministério dele. E Jesus agora, como vinhateiro na parábola, diz: me dê mais 1 ano, eu vou adubar essa vinha. Em outras palavras, eu vou lutar por eles, eu vou trabalhar por eles. Se eles não produzirem o fruto, eles podem ser cortados. Para a gente resumir a história que nós vimos até aqui, todo o contexto. Tudo isso há uma conexão clara com a mensagem de João Batista lá atrás. A primeira exortação de João Batista foi um chamado ao arrependimento. 3 anos se passaram, Jesus agora dá a segunda advertência. Então a primeira, João Batista. A segunda, o Senhor Jesus Cristo, na parábola que nós acabamos de ler, onde Jesus conta a história do vinhateiro, onde a árvore continuava apenas com folhas, sem produzir fruto. Mas depois que chegamos já praticamente no final do último ano, Jesus faz agora a última advertência. São 3. A primeira é João Batista, a segunda na parábola, a terceira é a história que nós lemos no começo da mensagem. Ou seja, voltando aqui para o texto que lemos ao princípio, de Marcos capítulo 11, entendendo agora o contexto e o motivo pelo qual Jesus fez o que fez. Aliás, essa história aconteceu na última semana do ministério de Jesus. Jesus começa. No dia seguinte, ou melhor, a história começa. Quando saíram de Betânia, Jesus teve o quê? Fome. Aí o versículo 13 diz: e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas. É o que diz o texto. Agora nós entendemos o motivo da parábola, da história, melhor dizendo. A parábola que Jesus contou agora ganhava contornos físicos, reais e literais. Ele estava em Betânia, ele passa com os discípulos por uma região onde havia figueira, e lá em Israel é comum, nesta região, que as figueiras produzam fruto antes de mostrarem as folhas. Todas as outras figueiras naquele lugar estavam sem folhas, porque não tinham fruto. Mas havia uma figueira que tinha folhas e chamou a atenção de Jesus. Porque Jesus pensou pela obviedade de que se a figueira tinha folhas, era um sinal de que tinha fruto. E a Bíblia diz que ele estava com fome. E a fome de Jesus seria saciada não com folhas, mas só com fruto. E quando ele chega na figueira, a figueira não tem aquilo que ele foi buscar, não tem fruto. Era uma figueira de aparências. Era uma figueira que tocava trombeta, como aquele homem que a gente sabe, o fariseu, que subia no banco da praça e dizia: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como estes homens que estão aí. E eu digo para você que eu vivi essa experiência na minha vida, como eu acabei de contar para vocês. Folhas não são suficientes. As folhas chamam a atenção, as folhas tocam trombeta, as folhas inclusive são importantes, mas elas não são a essência. A Bíblia diz que Jesus tem fome, e para saciar a fome de Jesus, isso só é possível produzindo o quê? Fruto, não folhas. Não folhas apenas. Mas quando nós avançamos na história, Jesus, depois de olhar para aquela figueira que chamou a atenção dele, que aliás me faz pensar muito na sociedade que vivemos, uma sociedade de aparências, a sociedade do Facebook, a sociedade das redes sociais, a sociedade do Instagram, a sociedade dos filtros, que gosta muito das aparências, e que isso está afetando a igreja muitas vezes até. Eu tenho visto hoje muitas pessoas que, inclusive nas redes sociais, fazendo obras de caridade, vão lá e tiram foto para mostrar aquilo que eles estão fazendo. Sendo que a Bíblia diz que aquilo que a tua mão direita faz, a tua mão esquerda não deveria saber. Mas sabe por quê? Porque nós estamos vivendo uma sociedade de aparências. Que os próprios marqueteiros dizem que a imagem vale mais do que o conteúdo muitas vezes. O verniz, o rótulo. Daí vem a razão pela qual o apóstolo Paulo adverte Timóteo dizendo: cuidado. Porque aquele povo que é amantes dos prazeres, mais amantes do que Deus, tem aparência de piedade. E Paulo diz o seguinte: fuja deles. E eu quero dizer para você o seguinte aqui nessa noite. Eu gostaria que você não olhasse para o lado,
que você não pensasse em nenhum irmão da igreja. Aliás, eu vou contar uma história curiosa para vocês, apenas para a gente quebrar um pouquinho aqui o gelo, quebrar o protocolo, melhor dizendo. Eu conheço um irmão que certa vez me contou um detalhe que eu achei muito curioso. Ele disse que o pai dele era um leitor assíduo dos livros de Ellen White. Só que os livros de Ellen White dele tinham uma peculiaridade. Em quase todos os parágrafos do livro, ele tinha o nome dos irmãos da igreja anotado do lado do parágrafo. Porque ele lia o texto e pensava, uau, esse texto é bom para o irmão tal. E ele anotava o nome do irmão. Então eu queria que hoje aqui você pensasse em você. Não é para você olhar para ninguém. Não é para você pensar em ninguém. A mensagem de João Batista é uma mensagem para você individualmente falando. É uma mensagem pessoal. É para você analisar a sua vida espiritual. E aí a Bíblia continua contando a história dizendo que Jesus foi investigar a figueira. Olha que interessante os passos que temos aqui. Primeiro, a figueira toca a trombeta. Segundo, Jesus vai fazer uma obra de juízo investigativo. Ele vai analisar a figueira. Você tem flor? Ou melhor, você tem folhas? Então agora eu quero saber se essas folhas que você produz também são o resultado de produzir fruto. E ele vai fazer uma investigação meticulosa. Só que em terceiro e último lugar, nós sabemos que Jesus não encontra nada ali, e daí vem a condenação. E a condenação é muito cruel, porque Jesus disse que a figueira ficaria seca para sempre. Sabe o que isso me faz pensar? No momento em que a porta da graça se fechará. Onde a Bíblia diz que aquele que é justo continuará sendo justo. Onde a Bíblia diz que aquele que é injusto continuará sendo injusto. Ou seja, diferente daquilo que nós dizemos, Jesus não amaldiçoou a figueira. Pode parecer duro o que eu vou dizer, mas a figueira já era uma maldição. A figueira já era maldita. Porque ela já tinha folhas e não produzia fruto. Era uma figueira inútil. Ela só estava ocupando o lugar de outra figueira que poderia estar ali produzindo fruto que Jesus foi buscar. Quando Jesus disse que a figueira seria seca, Jesus não estava amaldiçoando a figueira. Jesus estava apenas sentenciando a figueira a ser aquilo que ela escolheu ser. O resto de sua vida. Uma figueira sem fruto. Tudo bem, meu Deus. Mas eu queria saber o que isso significa para mim hoje. Eu quero dizer para você que se é coincidência ou não, mas também nós temos 3 advertências para nós, povo de Deus adventista do 7º dia. 3 advertências. Tal qual a experiência da figueira, nós tivemos João Batista, Jesus contando a parábola, e em terceiro lugar, Jesus sentenciando a figueira. Para os adventistas do 7º dia, nós temos também 3 advertências dadas por Deus ao longo da história. Primeira delas, na década de 50, lá por volta do ano de 1856, o povo adventista do 7º dia dizia que era o povo de Filadélfia, a igreja do amor fraternal, a igreja vitoriosa, a igreja triunfante, a igreja sem repreensão. Mas a igreja que pensava ser Filadélfia estava se degenerando numa espécie de cristianismo tão formalista, tão sem vida, que Ellen White escreveu o seguinte, que está registrado no livro Testemunhos para a Igreja, no volume 3. Isso na década de 50 para o povo adventista do 7º dia. A mensagem à igreja de Laodiceia é uma arrasadora denúncia e aplica-se ao povo de Deus no tempo presente. Os anos se passaram e você vai ver que o apelo de Laodiceia é exatamente o mesmo apelo de Jesus na história da figueira, porque Laodiceia toca trombeta. Laodiceia pensa, de acordo com a Bíblia, que é rica e não precisa de nada. Não é esse o autodiagnóstico do laodiciano? A Bíblia diz que eles creem que são cheios de folhas. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia também diz que em Laodiceia Deus vai fazer uma investigação. E a história continua dizendo que o povo adventista não obedeceu à advertência do Senhor. E nós chegamos no ano de 1888. De acordo com os estudiosos da igreja adventista, é o ano mais crítico da história desta igreja, onde uma Assembleia Geral reunida em Minneapolis, em Minnesota,
foi um momento crucial para a história do povo adventista do sétimo dia. Os nossos pastores naquela época acreditavam que eram tão inteligentes e tão capazes, biblicamente falando, que em um debate com os evangélicos era impossível um adventista do sétimo dia ser derrotado. Nós temos a mensagem, diziam eles, nós temos a lei de Deus, nós somos dizimistas fiéis, temos o sábado, a verdade que restaurará todas as coisas, nós somos o povo remanescente, a igreja verdadeira. Mas Ellen White fez uma advertência para o povo adventista naquela ocasião, dizendo assim: olha, vocês falam tanto sobre a lei, que chegaram a ficar secos, como os montes de Gilboa, sobre os quais eles não recebiam nem a chuva e nem o orvalho durante vários anos. Essa era a realidade do povo adventista naquela época. E aí Deus envia dois jovens, Waggoner e Jones, com a mensagem de justificação pela fé, chamando a atenção do povo adventista para a obra salvadora e graciosa de Deus, especialmente nos livros de Gálatas e de Romanos. E ali foi um momento, um divisor de águas na história da igreja adventista do sétimo dia. Ellen White chegou a afirmar que Waggoner e Jones estavam dando a mensagem que era o conselho da testemunha fiel, em Apocalipse 3, que é a mensagem de Laodiceia. Ou seja, era a segunda advertência que Deus estava dando para o seu povo. Só que hoje, nós continuamos vivendo aqui. E a advertência continua. E eu quero dizer que esta é a última advertência que Deus deixou registrado para nós. E eu volto a repetir que não é para nós como instituição, porque eu gosto de enfatizar isso e eu vou enfatizar aqui de novo, amigos. A igreja adventista do sétimo dia, apesar dos desafios, apesar de pessoas tentarem explodir e implodir essa igreja, de dentro e de fora, eu não sei se você tem acompanhado aí nas redes sociais, mas isso tem acontecido, parece que numa escala maior hoje em dia. Eu vi aí recentemente pessoas falando impropérios e pastores conhecidos daqui do Brasil contra a igreja adventista do sétimo dia. Alguns dos quais até eu tenho uma certa admiração, que não são adventistas. Mas em paralelo a isso, do nosso meio, nós temos aqueles também que querem anular, neutralizar a identidade dessa igreja, dizendo que não é o povo remanescente, e dizendo uma série de coisas que nós comentamos um pouquinho delas aqui ontem à noite. Mas embora tudo isso esteja acontecendo contra esta igreja, eu creio que esta embarcação hoje, que pode até se chocar com um iceberg, eu creio que o Deus que levantou esse navio conduzirá essa embarcação até o porto seguro em nome do Senhor Jesus. Deus tem me dado o privilégio de viajar de norte a sul deste país, e eu tenho conhecido muitos homens e mulheres de Deus que servem a igreja adventista do sétimo dia, muitos deles, entre pastores e entre leigos também dessa igreja. Então a advertência que Ellen White faz aqui é de maneira específica para você, indivíduo, tanto que ela vai dizer, preste atenção, olha o texto. A mensagem aos laodiceanos aplica-se aos adventistas do sétimo dia que têm tido grande esclarecimento e não têm andado na luz. São aqueles que têm feito grande profissão. Olham as folhas aqui. As folhas aparecendo. Mas não andado a par com o seu líder, que serão o quê? Vomitados da sua boca, a menos que se arrependam. E quando Deus diz que Ele está a ponto de vomitar o laodiceano, eu só consigo me lembrar da sentença da figueira para que ela seja seca para todo sempre. A pergunta aqui não é se a igreja adventista do sétimo dia vai triunfar no grande conflito entre o bem e o mal. Esta igreja vencerá a batalha no grande conflito entre o bem e o mal. A pergunta é, você vencerá juntamente com a igreja adventista do sétimo dia? Essa é a pergunta. Por essa razão, Ellen White diz que a igreja militante não é a igreja o quê? Triunfante.
Porque muitos hoje que fazem parte dessa embarcação, que ajudam a colocar pessoas para dentro da embarcação, talvez no ápice da história da humanidade, do grande conflito entre o bem e o mal, vão pular fora da embarcação quando tiverem que tomar a última e mais importante decisão da sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu preciso concluir falando um pouquinho para vocês aqui de Laodiceia. A mensagem aos laodiceanos é a mensagem mais especial para a igreja adventista do sétimo dia, para nós como adventistas. E para quem diz que a igreja adventista é a Babilônia, saiba que você está fazendo a obra de Satanás, do diabo. E isso é o que Ellen White diz. Fala. E eu fiz essa obra durante muito tempo. Mas se nós como adventistas do sétimo dia não somos Babilônia, por outro lado a Bíblia diz que nós somos o quê? Laodiceia. E a mensagem de Laodiceia é uma mensagem chocante. E o que mais me choca é o diagnóstico que Jesus faz de Laodiceia. Porque quando eu olho para as 7 igrejas do Apocalipse, a impressão que tem ao que Jesus vê é diferente daquilo que eu vejo. Porque, por exemplo, para a igreja de Esmirna, que se achava pobre, Jesus disse que ela era o quê? Rica. Para a igreja de Sardes, que se achava viva, Jesus disse que ela estava como? Morta. E para a igreja de Laodiceia, que se achava rica, Jesus disse que ela era o quê? Pobre. Isso me choca. Me choca muito. Porque o diagnóstico de Jesus não é o mesmo que eu tenho por vezes da minha própria vida. E é por essa razão que aos laodiceanos ele se apresenta no começo da carta dizendo assim, olha, senta aí, porque eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Em outras palavras, o que eu tenho para dizer a você não é um conselho, não é uma opinião, é um diagnóstico. Eu sou uma testemunha, eu sei o que você precisa, eu sei quem você é, portanto atente ao que eu vou dizer, porque você não é aquilo que você pensa ser. Você é rico, você diz que é rico, abastado, que não precisa de nada, mas você não sabe que é um miserável, infeliz, pobre, cego, desgraçado e desnudo. Agora tem algumas curiosidades em Laodiceia. Porque diferente das 7 igrejas anteriores, ou das 6 igrejas anteriores, nós encontramos algum problema doutrinário em Laodiceia, quando nós lemos o texto? Existe algum problema doutrinário ali? Não. Nós não temos Balaão em Laodiceia, nós não temos Jezabel em Laodiceia, em Tiatira tem, em Pérgamo tinha Balaão, lá na igreja de Éfeso, nós tínhamos os nicolaítas, semeando heresias dentro da igreja. Mas na igreja de Laodiceia eu vejo que o problema de Laodiceia não é um problema doutrinário. As doutrinas da igreja são perfeitas. As 28 crenças da igreja adventista do sétimo dia são crenças fundamentadas na palavra de Deus. E é justamente isso que me faz amar essa igreja. E para aqueles que pensam que eu estou aqui na qualidade de um pastor, eu não sou o pastor da igreja adventista do sétimo dia. E eu digo isso porque alguns podem, por vezes, pensar assim, que é o meu dever defender a minha igreja. Amigos, eu poderia ser pastor, poderia ser um obreiro da igreja, mas eu tenho vivido 7 anos pela fé, sendo sustentado com doações voluntárias de irmãos adventistas, alguns mensalmente, outros esporadicamente. E eu digo isso para você entender que eu não estou aqui defendendo uma igreja que me paga. O meu compromisso com a igreja adventista do sétimo dia é porque eu creio que esta igreja é de Deus. Porque as doutrinas delas são doutrinas bíblicas. Então o problema não é doutrinário. Quando eu olho para Laodiceia, se eu pudesse dizer para você qual é o problema do laodiceano, falta de fervor espiritual. Falta do Espírito Santo. E não pense você que quando eu me refiro à falta de fervor espiritual, eu esteja falando de emoções. Em alguns lugares elas transbordam. Nós temos hoje várias igrejas sendo abertas aí Brasil e mundo afora, cuja ênfase está na emoção, no arrepio, no choro, nos sentimentos. Eu não me refiro aqui também na ausência de emoções, porque em alguns lugares a falta de emoção é algo terrível, a falta de entusiasmo.
Quando eu digo que a falta de fervor espiritual é a marca da igreja de Laodiceia, a minha intenção é dizer que a falta daquele entusiasmo que nós falamos ontem à noite, a ausência do Espírito Santo. É por isso que Deus diz que para essa igreja que é perfeitamente, ou melhor, cujas doutrinas são perfeitas, biblicamente comprovadas, apesar de tudo isso, para nós que somos o povo de Laodiceia, Deus diz que está a ponto de fazer o quê? Vomitar. Falta de fervor espiritual. Quando Ellen White fala de Laodiceia, ela faz uma conexão interessante com as 10 virgens, onde ela diz assim, que o nome de virgens nécias representa o caráter daqueles que não passaram pela genuína mudança de coração operada pelo Espírito de Deus. A vinda de Cristo não transforma as virgens nécias em virgens prudentes. O estado, agora vem a frase mais importante, o estado da igreja, representado pelas virgens nécias, é também referido como estado de quê? E qual era o problema das virgens nécias? A ausência do Espírito Santo. Falta de fervor espiritual. Isso tem se tornado algo tão sério na igreja, que nós vivemos hoje em um país onde cristãos estão relativizando os absolutos da palavra de Deus. Dê uma olhada para as festas de casamento e festas de aniversário dos cristãos e de muitos adventistas nos dias de hoje. Essas ocasiões que deveriam se tornar um púlpito para nós darmos testemunho da nossa fé para os nossos parentes, para os nossos amigos que não conhecem a Deus, estão se tornando um palco para a exibição de toda a nossa hipocrisia. Porque as músicas que se tocam lá, as roupas que se usam nesses lugares, depois de pedir a bênção de Deus, não tem nenhuma relação com aquilo que Deus diz em sua santa palavra e com a fé que nós professamos. O sábado, que é objeto de tanto carinho por nós adventistas do sétimo dia, que eu lembro que há algum tempo os cabecinhas brancas da nossa igreja eram tão zelosos com o sábado que tinham o cuidado até de não lavarem louça nesse dia. Hoje, o sábado se tornou praticamente um feriado para o povo do Senhor. Fazem o que querem. Vão almoçar em restaurantes depois do culto, vão passear nos shopping centers, ficam assistindo partidas de futebol, uma série de outras coisas na televisão, porque estão perdendo o discernimento espiritual. Você lembra que quando Jesus vai remediar Laodiceia, ele fala de 3 coisas: o ouro, que é símbolo da fé; as vestes brancas, que é símbolo da justiça de Cristo; e o colírio, que é símbolo, sabe do quê? Discernimento espiritual que advém do Espírito Santo. E muitas coisas eu poderia citar aqui, amigos, que são evidências da falta do Espírito na nossa vida. Os nossos cultos estão muito semelhantes àqueles de Isaías, lá no capítulo 1, se não me engano, quando Deus diz que já não suportava mais o povo nas suas festas de lua nova, os seus sábados e etc., porque virou mera formalidade. Falta fervor, falta entrega, falta o sopro do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, na nossa vida individualmente falando. E amigos, nós vivemos hoje em uma época no nosso país, onde há uma necessidade urgente de um reavivamento espiritual na igreja. Nós precisamos desesperadamente de um reavivamento espiritual no nosso meio. Deus precisa de novo soprar o seu Espírito Santo na vida de cada um de nós. Eu tenho visto hoje o povo tão enlouquecido, ensandecido e sem discernimento espiritual, que estão buscando soluções para o nosso país, o problema da moral, da ética, que a nossa nação vive hoje, sabe em quem? Em políticos. Alguns aderindo a movimentos ideológicos de direita, outros de esquerda, e o povo está completamente alienado, porque a solução para a Laodiceia, a solução para os problemas do mundo que vivemos, não virão de política ou de políticos, mas vem da manifestação do Espírito de Deus na vida da igreja. E é isso que nós mais precisamos. E tenham certeza que quando você for inundado pelo Espírito de Deus na sua vida, esta nação experimentará uma reforma e um reavivamento como nunca antes visto na história.
A culpa do Brasil está vivendo hoje o que vive, sabe onde está? Na própria igreja cristã brasileira. E eu quero dizer algo mais para você. Eu acredito que Deus não permitiu que aquele que muitos esperavam que fossem eleito para minorar as dificuldades da igreja aqui no nosso país, só não foi eleito, sabe por quê? Porque a igreja evangélica e muitos adventistas estavam cometendo o pecado de idolatria política aqui nesse país. Levantaram um bezerro de ouro aqui nessa nação. E Deus não permitiu para fazer a igreja cair de joelhos e aprendermos que dependemos unicamente de Deus para viver aqui nesse mundo. Nós precisamos desesperadamente da manifestação do Espírito do Senhor. E quando Laodiceia termina a sua carta, ou quando Jesus termina a carta de Laodiceia, ele diz o seguinte: aconselho-te que compres de quem? Que compres de quem? Que compres de quem? Você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar. Você não vai encontrar as soluções para a sua vida espiritual em nenhum outro lugar. Quando Jesus enfatiza, aconselho-te que de mim, Ele está dizendo que a única solução para um laodiceano é deixar com que Jesus, e olha o convite maravilhoso que Ele faz, Ele está batendo na porta do seu coração, porque em nome de Jesus, Ele quer encontrar fruto na sua vida, porque Ele diz que Ele quer cear com você. Jesus, quando vai para Laodiceia, Ele ainda está com fome. Ele está com fome do fruto do Espírito Santo. E Ele só vai encontrar o fruto na vida daquele que abrir o coração e deixar Ele entrar. Porque para aquele que deixar, Ele vai entrar e Ele vai cear com você. Mas amigos, sabe qual é a única maneira de você abrir o seu coração e deixar Jesus Cristo entrar na sua vida? E com esse texto aqui bíblico a gente encerra. 1 João capítulo 3, versículo 24, aqui está o segredo, nós voltamos ao que nos interessa neste retiro espiritual. 1 João capítulo 3, versículo 24 diz assim: os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e ele neles. Deste modo sabemos que ele permanece em nós. Pelo quê? Pelo Espírito que ele nos deu. Se você recebe isso, eu volto a repetir, com a promessa para a sua vida, diga amém ao Senhor aqui nessa manhã. Amém. A única maneira de Jesus entrar na sua vida, inundar a sua alma, encher os seus lábios com a mensagem do Evangelho, transformar a sua mente numa mente que glorifique a Ele, preparar os seus pés com a pregação da mensagem do Senhor. A única maneira de Jesus entrar e fazer uma revolução na sua vida é você abrindo o seu coração para a habitação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. É a única maneira. Tem um último texto eu havia esquecido, este de Ellen White, e ela diz assim: que todos fiquem impressionados com a necessidade do batismo do Espírito Santo e a santificação da igreja, para que sejam árvores vivas, viçosas e frutíferas no jardim do Senhor. Meus amigos, que em nome de Jesus, muitos de nós aqui que somos cheios de folhas, que já fizemos e fazemos várias reformas na nossa vida, reformas que são importantes, que têm o seu lugar, mas que a gente saia daqui desta manhã entendendo que a reforma mais importante que precisa acontecer é uma reforma dentro do seu coração. E este será o nosso tema de hoje à noite. É uma das mensagens mais lindas, no meu ponto de vista, que estão na Bíblia. Regenerados pelo Espírito Santo. Regenerados. É o que nós precisamos. Nós teremos agora uma mensagem musical. Eu quero convidar você que é um povo de Laodiceia, como eu, você que recebeu essa advertência do Senhor Jesus aqui nesta manhã e precisa rasgar o seu coração aqui hoje, você que precisa abrir o seu coração, os segredos mais profundos da sua alma, eu quero dizer algo para você: não tenha vergonha, ou melhor, tenha vergonha. É para a gente ter vergonha mesmo. Mas a vergonha não deve causar em nós afastamento de Deus. Eu queria que você aqui nessa manhã, se ao longo dessa mensagem o Espírito Santo falou com você, e você sabe que tem algo aí na sua vida que está impedindo
o Espírito Santo de entrar e fazer uma revolução, que está impedindo o Espírito Santo de encher a sua vida, de tal maneira que você viva uma vida de poder e de santidade, que está impedindo que o Espírito Santo entre e transforme você de um avarento num liberal, transforme você de um orgulhoso numa pessoa humilde, transforme você de um egoísta numa pessoa abnegada. Nós estamos falando de caráter aqui nessa manhã. E para todos aqueles que hoje aqui ouviram a mensagem do Senhor e querem produzir o fruto do Espírito Santo, que querem matar a fome de Jesus quando Jesus for buscar fruto em você. Se você deseja viver essa experiência e dizer ao Senhor: Deus, eu sou um laodiceano, mas eu quero abrir o meu coração para que o Senhor entre e pelo poder do Teu Espírito, eu sei com o Senhor e o Senhor sei comigo. Se esse é o seu desejo, responda ao seu Deus nessa manhã ficando em pé, enquanto o nome do Senhor é louvado, para a honra e glória de Jesus. Que a sua decisão seja para exaltar o nome de Deus na sua vida. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. O meu coração me diz: Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando: pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. O meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão, contemplá-lo face a face com os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando vejo que este dia está chegando, onde o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, eu sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. O meu coração me diz: Ele está vindo.
E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. E vem pra recolher os seus. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, a mensagem ao povo de Laodiceia é uma mensagem dura, Senhor. Não há nem forma de nós aliviarmos o teor dessa mensagem. Nós hoje entendemos que, como laodiceanos, somos uma árvore frondosa, uma árvore viçosa, repleta de folhas. Folhas que são importantes, folhas que fizeram o povo adventista do sétimo dia se tornar o que nós somos hoje. As doutrinas que nós temos, o sistema teológico que nós formamos, o senso de missão que o Senhor nos deu, os pioneiros que foram alicerce desta igreja, abaixo de Cristo, obviamente. Tudo isso é fundamental, tudo isso é importante, Senhor. Mas hoje nós entendemos que não é o essencial. De nada adiantará nós sermos uma árvore frondosa, se quando Jesus vier investigar a nossa vida neste tribunal celestial, não encontrar fruto. E não é um fruto qualquer, é o fruto do Espírito Santo. Nós hoje entendemos que precisamos desesperadamente de fervor espiritual na nossa vida, Pai. Chega de formalidade, Senhor. Chega de vivermos um cristianismo apenas de aparência, Pai. Nós queremos, em nome de Jesus, ter a nossa vida transformada, Deus. Transforma a nossa vida, Senhor. A Tua igreja mundial vive uma experiência que eu creio fundamental nesses anos. Anos que nós sentimos que não são anos comuns. Aqui no nosso país e ao redor do mundo nós vivemos tempos esquisitos, Pai. E não por acaso a Tua igreja tomou a decisão de espalhar como folhas de outono o livro mais importante que a Tua mensageira escreveu, que é o Grande Conflito. E justamente nesta época da história, o Senhor desperta um grupo de pessoas aqui no Brasil, um grupo de pessoas aqui em Pernambuco, um grupo de pessoas aqui no Catre de Pernambuco, para buscar o poder do Teu Espírito Santo. É isso que nós queremos, Deus. A plenitude do Teu Espírito em nossa vida. E se bem é certo que a carta aos laodiceanos é uma carta dura, mas ela também é uma carta cheia de esperança. Porque há esperança para a Laodiceia, Pai. E a esperança só será realizada quando nós abrirmos o nosso coração e deixarmos o Espírito Santo entrar. Por isso eu quero dizer ao Senhor, representando a Tua igreja que está aqui, em nome de Jesus, nós autorizamos a entrada do Senhor na vida de cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo assuma o controle da nossa vida, o controle da nossa boca, da nossa mente, dos nossos ouvidos. Que o Espírito Santo se assenhoreie da vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo de oração. Nos dê a Tua bênção e a Tua paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor.